Esta é a Pandora. Este é o Tut, Tutankhamon. Aqui é o Palácio de Karnak, o lugar onde eles vivem. São calopsitas. São aves de procedência australiana, extremamente dóceis, simpáticas e muito bonitas. Venha conhecê-las. Seu nome científico é Nymphicus hollandicus. São aves naturais da Oceania, mais especificamente da Austrália, pertencentes à ordem dos Psittaciformes e da família das Cacatoidae. São as únicas aves do gênero Nymphicus. Os Psittaciformes são aves que englobam cerca de 360 espécies de 80 gêneros. Grupo este que inclui periquito, papagaio, arara, cacatua e outros tantos. A família das Cacatoidae representa aves bastante semelhantes ao papagaio e se caracterizam pelo bico curvado, pés com 2 dedos para frente e 2 para trás, que, morfologicamente falando, são zigodáctilas. Distinguem-se, sobretudo, por uma cauda bem longa, contrabalançado por um topete bastante acentuado que lhes concede uma aparência deveras singular e de mais atrativa. A crista bem levantada pode indicar que a ave está agitada ou animada, enquanto que a crista deitada denota sua neutralidade ou ainda o estado defensivo. As calopsitas já foram consideradas de papagaio de crista ou cacatua pequena. No Brasil são conhecidas por calopsitas, mas na Europa são chamadas de caturra. Foi o ornitólogo inglês John Gould o grande responsável pela disseminação das calopsitas pelo mundo. Ele viajou até a Austrália para fazer desenhos de pássaros nativos. Foi ele, a primeira pessoa a retirar exemplares de calopsitas da Austrália, transportando-as para outras partes do mundo. A partir de 1848, a fama das calopsitas já era grande, contudo, foi a partir de 1850 que essas aves dóceis e belíssimas ganharam notabilidade extrema. O motivo principal dessa popularidade deu-se por conta da primeira mutação de cor, com o consequente surgimento da calopsita do tipo arlequim. A partir de 1949, a difusão da espécie se generalizou pelo planeta, ainda que em princípio com as calopsitas silvestres. Mas logo as mutações se disseminaram, primeiramente com a arlequim, originada nos Estados Unidos. Hoje existem variadas mutações além da arlequim, que se caracteriza, apesar das variações, por uma plumagem normalmente branca com manchas cinza, às vezes cinza escuro, quase preto, podendo ainda apresentar partes em amarelo e normalmente as manchas amarelas nas bochechas. Temos ainda a lutino, que é um defeito genético chamado lunitismo, que impede a síntese da melanina. Neste caso, temos aves com predominância de plumagem branca. A pérola, por sua vez, apresenta manchas cinzas com várias pintinhas, o que define a aparência perolada. Enquanto isso, a calopsita cara branca tem por detalhe distinto a total ausência das manchas amareladas nas bochechas. Outra mutação bastante interessante e incrivelmente bela é a arlequim canela. Nesse caso, a plumagem cinza dá lugar a um marrom claro puxando para o canela. São belíssimas e bem diferenciadas. Outra mutação incrivelmente bela é a albina. Elas não produzem nenhum tipo de pigmento, portanto são totalmente brancas, e se destacam por ter olhos vermelhos. São verdadeiras obras de arte da natureza.
Dentro dessas variações, existem outras tantas, que se cruzam entre si nas mais variadas maneiras, gerando assim, diversas outras variações, sendo que nesse quesito, sempre estaremos sujeitos a novas mutações ainda não descritas. As calopsitas, ou caturras, como dizem os portugueses, por serem aves tranquilas e de docilidade comprovada, se adaptam muito bem como animais de estimação. São alegres, e às vezes agitadas. Emitem piados fortes, assobios variados, aprendem certos sons, inclusive musicais, podendo até imitar algumas palavras que porventura ouçam com frequência. Essas características, notadamente no que diz respeito à sonoridade, são mais comuns nos exemplares machos. As calopsitas se apresentam caracteristicamente com uma pinta laranja nas bochechas. A exceção neste caso, fica por conta da cara branca. Já o topete, ou crista, costuma medir em média, nos espécimes adultos, cerca de 3 centímetros. Quanto à coloração da plumagem, variam muito de acordo com as várias mutações possíveis. As espécies silvestres se caracterizam por uma plumagem cinza salpicada de manchas brancas nas asas. O rosto do macho é amarelo ou branco, enquanto na fêmea predomina o cinza. Ambos com as tradicionais manchas alaranjadas nas bochechas. Tais singularidades lhes caracterizam um dimorfismo sexual evidente. Todavia, a partir das diversas mutações existentes, essas características se tornam nulas, e o dimorfismo se torna imperceptível. Com isso, a identificação do gênero dessas aves devidamente mutadas, torna-se quase sempre impossível de se fazer apenas com uma análise visual, demandando assim a sexagem através do exame de DNA. No que diz respeito à reprodução, ela pode acontecer em cativeiro, com bastante regularidade, já a partir do primeiro ano de vida. As calopsitas levam muito a sério seu processo reprodutivo, onde há uma interação profunda entre macho e fêmea, na defesa do ninho. Defesa essa, que fazem com muito empenho e notória ferocidade, o que demonstra a seriedade com que lidam com a preservação e proliferação da espécie. É fácil de observar a veemência com que o macho se posiciona ao lado da fêmea, defendendo o ninho, os ovos, ou mesmo os filhotes. A incubação costuma durar de 17 a 22 dias. O casal normalmente se reveza na chocagem dos ovos, com predominância da fêmea durante a noite, e do macho durante o dia. Requerem cuidados, sobretudo contra frio extremo ou fortes ventos. Todavia, são consideradas aves resistentes às variações climáticas. Pesquisas apontam que uma calopsita bem alimentada, com uma dieta balanceada, somados aos cuidados adequados pertinentes à espécie, pode viver até 25 anos. Notadamente sobre a alimentação, não é recomendado oferecer às calopsitas abacate, alface, tomate, bem como se deve evitar ainda os caroços de frutas. Fora isso, frutas e legumes podem ser oferecidos com moderação, já que a ingestão excessiva pode causar diarreia. Quanto a verduras, as indicadas são as que apresentam coloração verde escura. Calopsitas adoram sementes de girassol, todavia, devido ao seu alto teor de gordura, é preciso considerar o ambiente onde vivem. Se houver espaço para se exercitar com frequência, as sementes de girassol podem ser oferecidas com mais constância. Com um aumento considerável de pessoas adotando calopsitas domésticas, já se verifica nos pet shops a presença de artigos pertinentes à espécie, brinquedinhos e outros utensílios para distrair as aves, tais como balanços, escadas, bolinhas, argolas e demais brinquedos quase sempre coloridos, que as aves tanto adoram, e com os quais se divertem o tempo todo. Por não serem aves brasileiras, a sua criação em cativeiro é permitida no Brasil. Na maioria dos casos, contudo, elas vivem soltas dentro de casa, indo para a gaiola ou viveiro, apenas para dormir. Em alguns casos, quando as aves não são devidamente adestradas, como muitos dos exemplares vendidos em pet shop, torna-se necessário sua criação em cativeiro. Neste caso, recomenda-se gaiolas bem grandes, ou mesmo viveiros. Assim elas podem se movimentar e até alçar pequenos voos. Algumas pessoas constroem ou reservam um cômodo da casa somente para as calopsitas, o que é algo bastante apropriado.
você tem calopsitas em sua casa, lembre-se que são meigas, dóceis e adoram carinho e atenção. Tire sempre alguns minutos para estar ao lado delas, interagir com elas, brincar, assobiar e mostrar que você se importa com elas. Elas vão adorar.